Só colocar aqui no YouTube. Beleza. Esse vai ser o... Só deixa eu dar uma olhadinha ali como é que está. Ok. Bom, tudo bom, pessoal? Então, vamos começar agora, né, o terceiro, o último vídeo, né, dessa sequência da... Aqui está. Tá. Começar agora, então, esse é o terceiro e último vídeo, né, da sequência, então, falando sobre as escrituras védicas, né, a relação do caminho da imortalidade. E depois vamos ver aí outros vídeos, né, para que a gente possa falar mais um pouco sobre essas questões, né, do nosso movimento aí em direção a uma vida saudável, né, uma vida com bastante imunidade aí, e preparada, né, para os desafios que surgirão aí no futuro, certo? Então, namastê a todos, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho ali sobre agora as questões relacionadas aos últimos vídeos que nós... O vídeo de ontem, né? Vou só anotar aqui. O vídeo de ontem... Tudo bom, Tatiana? Como é que vai? O vídeo de ontem, então, nós falamos sobre também a questão das escrituras védicas, né? O caminho da imortalidade. E nós estamos falando agora sobre as três manifestações, né, de Deus, segundo as escrituras védicas, né? Então a primeira manifestação ela é o Bhagavan, né? Então que é a manifestação que representa a contemplação, né? Ou seja, o Deus vivendo, né? Como apresentando as suas características pessoais, né? Suas qualidades, né? De resplandecência, de poder, como um ser enorme, né? Vivendo em uma plataforma com uma atmosfera diferenciada, uma atmosfera de nível espiritual, ou seja, um nível bem mais sutil, né? E apresentando todas as suas opulências, né? As suas qualidades, né? As suas capacidades, tudo que ele pode apresentar, olhando, né? A sua criação material, né? A criação material, onde nós temos aí o universo material, né? Com seus planetas, de diversas atmosferas diferentes, com seus seres ali, vendo de fora como ele está funcionando, né? Então esse é o primeira manifestação, né, do Deus segundo as escrituras védicas, né? E aí nós vemos que nós como criaturas, né, e indivíduos, né, afinal temos também essa semelhança, né? Ou seja, nós temos uma manifestação pessoal, né, individual, como nós podemos observar quando nós olhamos no espelho, né? Temos essa manifestação individual, onde temos a capacidade de contemplar aquilo tudo que nós transformamos na nossa vida desde o nosso nascimento, né? Então, hoje, com o avançar da idade, com a inteligência, a gente consegue contemplar esses processos, certo? Importante colocar também que as escrituras védicas, né, Thelminha, tudo bem? Seja bem-vinda. Que as escrituras védicas, elas falam algumas situações que o nosso corpo desenvolve, né? Nossa existência, na verdade, desenvolve. Então, a primeira, digamos assim, um nível, né, hierárquico das situações e das nossas emoções. Por exemplo, né, os nossos sentidos, né, eles comandam o nosso corpo físico, né, eles têm a capacidade de hierarquia superior ao nosso corpo físico. A nossa mente, né, ela comanda os nossos sentidos, né, então ela tem uma capacidade hierárquica superior a isso. A nossa inteligência, né, ela comanda a nossa mente, então com uma qualidade também superior aí. E a nossa alma, né, comanda a nossa inteligência, certo? E a Paramatman, né, que seria a grande alma, né, a alma do divino, comanda a nossa alma. Tá? Então nós temos aí esses níveis, né, de percepção. Tá? Então, quando nós vemos isso, a segunda manifestação, né, de Deus, segundo as escrituras védicas, né,
é aquela manifestação onde ele está sobre a sua criação, sobre as coisas. Ele envolve as coisas, ele tem o poder de mexer com elas, né? E aí nós temos a manifestação chamada o Brahman Yoti, né? Onde ele não apresenta suas qualidades e opulências, né, pessoais, certo? Mas ele se apresenta como uma energia, como uma luz, né? Então aquela energia vital, é como se fosse o sêmen da vida, né? É aquilo que vem de fora e que sobre tudo ele age. E ele age de uma forma a equilibrar, né, os elementos que influenciam a saúde da vida. E este equilíbrio, né, mantém a vida. E este equilíbrio, né, ele é um equilíbrio perene, ele é permanente, ele foge da impermanência, certo? Onde nós vimos também que os elementos eles se tornam permanentes, né? Então, os elementos que conduzem, que são 5 elementos classificados na medicina tradicional chinesa, que permeiam todos os movimentos da medicina chinesa, né? E baseiam, né, a medicina tradicional chinesa, e mais o elemento ar, né? Que seria o veículo dessa essência, né? O veículo dessa essência. Então esses elementos nós percebemos que eles nunca findam, eles sempre estão presentes. Eles se apresentam extinções, eles apresentam, mas eles logo se manifestam, né? Novamente sempre se manifestam, tá? Diferentemente do que nós percebemos aí então na matéria, onde os nossos sentidos acabam caindo em armadilhas que são armadilhas impermanentes, né? Trazendo desejos, situações que acabam nos atando o nosso corpo e limitando o nosso corpo. E aí então a ação de Deus, baseado nesta ação de Deus, nós temos a contemplação e a ação. Então assim como semelhança, nós buscarmos essa semelhança que seria a perfeição. E essa perfeição então é nós atuarmos, né, contemplarmos os processos e a experiência da vida, né, e a partir dessa contemplação tomar a decisão e a partir dessa decisão agir, né, de forma a nos tornarmos perfeitos, né, e atingirmos então a mesma permanência que mantém os elementos. Bom, só que aí existe a terceira também manifestação de Deus, né? A terceira manifestação de Deus, segundo as escrituras védicas, né? Ela chama-se Paramatman, né? O Paramatman. Para sendo responsável como a palavra para em param, né? Em sânscrito, né? Ela significa o todo, né? O grande, né? E Atman, né, nós vimos a Atma, nós temos a nossa Atma que é conhecida por Jiva, né, que seria a nossa Atma individual, né, de cada um, e Atma então é o espírito, a alma, né, então o Paramatman seria o grande espírito, né, e esse grande espírito ele representa a expansão de Deus, né, ele representa a expansão de Deus, e existe um paradoxo inclusive, né, nós falarmos sobre a expansão, né, só a Karina, tudo bom Karina? Seja bem-vinda. A expansão de Deus, ela, na verdade, ela é a introspecção, é aquilo onde ele se torna o ponto mínimo, a coisa mais pequena que existe, né? E sendo pequeno, então, é onde ele vive em todas as coisas. É a capacidade que Deus tem de conseguir ser menor que um átomo e estar vivo sobre todo, dentro de todos os seres vivos. Tá? Então tudo que é vivo, tudo que existe na nossa volta, tudo que você percebe, tanto os elementos essenciais de manutenção da vida, como cada ser vivo, um inseto, um animal e o ser humano, tudo isso possui a sua partícula Deus dentro de si. Tá? Esse Paramatman dentro de si, que aí se torna pequena, se torna menor, né? E está dentro de si como uma vida, né? Onde ele consegue ali se tornar como uma existe, né, a onipotência, né, a onipresença, né, de Deus. E aí ele é onipresente em todas as coisas. E a onisciência, onde ele tem a ciência de tudo, né? Então a partir daí nós temos então a onipotência, que é o Deus que está fora, que observa e contempla a sua criação. Então ele é potente, ele é grande, grandioso, gigantesco, ele é maior que a criação, né? Então é uma manifestação gigante de Deus, né? E pessoal, onde ele mostra toda a sua personalidade, certo?
Depois nós temos aquele que age, né, que é o Brahman, né, então ele age sobre toda a criação, então temos aí a onisciência, a onipotência, a onipresença, onde ele está presente em toda a criação, sobre toda a criação. E depois, por fim, nós temos o Paramatman, que seria a presença, né, a ciência de Deus aí em todas as coisas, em todos os seres, onde ele consegue realmente, né, por isso que dizem, né, Deus vê tudo, né? Então ele está dentro de nós, exatamente dentro de nós. O corpo que ele construiu para viver, para morar dentro da sua criação, certo? E aí ele passa a ter a ciência de tudo. Por quê? Porque ele sente todos os nossos sentimentos. Ele entende todos os processos que nós temos. Ele consegue ter o prazer que nós temos, os desejos que nós temos. Ele sente todas as nossas emoções. Quando nós somos felizes, ele se regozija com a nossa felicidade. E quando nós sofremos, ele sente o nosso sofrimento. E ele percebe o nosso sofrimento. Então vocês percebam que nós temos aí o ser mais humilde que você pode imaginar. Porque com toda a sua potência, com toda a sua qualidade, com tudo o poder que ele possui, aquele poder de movimentar e de fazer as coisas, com tudo aquilo, ainda assim ele se coloca dentro de cada um de nós, dentro de cada átomo, de cada ser vivo, e ele sente tanto o prazer como o sofrimento, o que nós temos e que nós vivenciamos nas nossas vidas. E o detalhe, nós como jivas individuais, como atmas individuais, né, como almas individuais, nós temos a nossa experiência de prazer, felicidade e sofrimento. Ao passo que Deus, como um Paramatma, né, como habitando em todas as coisas, ele passa a ter então, assim como ele tem a felicidade e o prazer total, né, de todas as coisas, ele percebe também o sofrimento total de todas as coisas. Então ele se coloca na posição de também receber e entender o sofrimento de todos, certo? Então ele se encontra em todas as coisas. Essa é a manifestação da expansão de Deus sobre todas as coisas, certo, pessoal? Percebam isso, percebam essa humildade, né, em que apresenta, então, sendo o maior ser da existência, maior ser da existência universal, também o menor. Ele se coloca como o menor e mais humilde ser dentro da existência universal, vivendo todos os processos, vivendo todos os movimentos que nós temos, certo? Vamos ver então agora como essa noção e esse entendimento de Paramatman, ele serve no nosso desenvolvimento pessoal, ele serve na nossa vida pessoal. A gente faz essa relação agora dentro daquilo que nós vamos perceber, tá? Nós vimos que a contemplação, a gente contemplando, nós conseguimos observar então aquilo que nós, né, somos fracos, nossas virtudes não são fortes, né, onde nós temos os nossos defeitos, onde nós erramos, né, através da contemplação nós temos essa capacidade, onde, né, nós conseguimos amarrar o nosso corpo, que tipo de atitudes, quais são as armadilhas nas quais nós nos enredamos, né, durante a nossa vida, né? Então a gente contemplando, nós observamos isso. Nós conseguimos através da contemplação, então, também buscar o quê? Enxergar aonde nós temos as nossas virtudes, aonde nós somos fortes, né? E que tipos de virtudes nós não temos e que nós queremos que trazer para nós mesmos, né? Para que a gente consiga nos fortalecer cada vez mais e atingir o quê? Uma perfeição, certo? E um equilíbrio, tanto emocional como de equilíbrio dos nossos órgãos, de toda a nossa matéria e de todo o nosso corpo, certo? Então, através dessa contemplação, nós conseguimos observar essas coisas e assim nós conseguimos decidir sobre o que fazer. Quando nós entramos, então essa contemplação, ela chama-se o Bhagavan, né? O Bhagavan, que é sempre com a mentalidade ali, você sempre com a mentalidade focada na opulência de Deus, na grandiosidade de Deus, né? E aí, a partir daí, você traz para o seu coração, então, esses desejos que você tem, né? Livrando-se, então, das amarras, livrando-se limpando aquilo que está sujo, né? Para que você esteja preparado para conseguir trabalhar e agir para se livrar, então, assim, das amarras que trancam o seu corpo físico e que impede que ele siga adiante, que ele siga, né, aquilo para que ele veio, certo? Que é o seu objetivo
celestial, né? O objetivo final de que você está, pela razão do que você está aqui na Terra, certo? Encarnado na Terra. A partir daí nós temos então a capacidade de Brahman, que é a ação de Deus, e aí nós vamos focar o que é a ação. Então os exercícios, os trabalhos, as posturas, a disciplina, a integridade, né? O não trazer para dentro os venenos, tanto alimentares como emocionais, que nós trouxemos, né? Antes da contemplação, que nós percebemos isso, nós limpamos isso, e aí nós buscamos o que? Só as virtudes, e trazer o trabalho voltado com o foco nas virtudes, certo? Para atingir o nosso objetivo final, certo? E esse é o trabalho de Brahman. E a partir dessas ações de virtude, nós voltamos ao que? A interiorização. Nós trazemos, então, entramos no Paramatman, quando nós trabalhamos nosso corpo, nós já temos bem clássico isso. É claro que a ação, ela sempre permanece, né? E, na verdade, todos os processos, eles são concomitantes, né? Então, tanto a contemplação, ela sempre vai permanecer, a ação, ela sempre vai permanecer, e aí agora nós entramos no Paramatman, né? O Paramatman, o que é? A introspecção, é nós entrarmos para dentro de nós, avaliarmos aquilo e trazermos para fora exatamente essa consciência de Deus que está dentro de nós. É a nossa consciência pura. É aquilo que nós temos guardados dentro de nós. É aproveitarmos então a vivência, a vida dele dentro de nós e trazermos afora isso. E a partir deste processo, o que nós fazemos? Normalmente eu utilizo uma palavra para isso tudo, que é a meditação. É nós meditarmos sobre as coisas que nós queremos. Eu falei no vídeo passado também sobre a questão da morte, né? Eu tenho a minha mãe, né, aqui na Terra, né? A pessoa que me deu a luz, né? Ela está numa situação bastante desagradável, né? Ela vive hoje e está com problemas cerebrais, né? Então ela tem uma situação de fleuma, né, no cérebro grande, que não tem como operar, né? Ela já está numa idade mais avançada, já passou dos 80 anos, né? E este processo no cérebro dela acaba trazendo para ela ela começa como chama, uma demência, né? Ela começa a ter a demência, então ela muda o aspecto físico, né, da pessoa, muda as percepções dela, então fica bem difícil a comunicação, né? E é bem triste, né? Então ela não tem mais, acaba brigando com pessoas. Ela mora em Curitiba, numa outra cidade, né? Eu moro aqui em Porto Alegre. Então ela está numa clínica, na verdade. Meu irmão mora lá, né? E ele mantém, né, um cuidado com ela. E no verão, quando meu irmão foi para a praia, eu fui a Curitiba lá visitá-la, né? E fiquei alguns dias ali com ela, né? Dentro dessa clínica, né? Onde infelizmente ela precisa de cuidados 24 horas, não tem como ela estar em casa. E nessa clínica, então, eu percebi que existiam mais outras pessoas também, numa situação bem parecida com ela, né? Mulheres, no caso, né? E ali, como eu não tinha conhecido ninguém lá em Curitiba, não tinha muito o que fazer também lá e estava lá para visitá-la, eu passei esses dias dentro dessa clínica e tive bastante contato com essas pessoas. E uma coisa que me causou assim bastante espanto, assim, que todas elas sabem e têm certeza do porquê elas estão lá. Elas têm a consciência de que estão lá porque plantaram e estão colhendo aquilo que plantaram, certo? E todas em situações bem ruins, assim, bem desagradável realmente, né? Inclusive a minha mãe, ela tem essa consciência, conversando com ela sobre essas situações, né? Ela sabe disso. Né? Então são situações bem desagradáveis e que me fez também pensar muito, né, sobre essas questões, né? Então isso é um sofrimento, e ali há um sofrimento bastante grande ali de várias pessoas, né? E aí nós imaginarmos então que um Deus, né, ele está dentro daquilo e ele está dentro deste sofrimento, né? Ele está vendo este sofrimento, certo? Ele vive e experiencia esse sofrimento, porque ele nos dá então ele nos dá então um livre arbítrio e ele vai respeitar até o fim este livre arbítrio. Né? Então essa faz parte também de uma grande humildade de Deus. Né? Então ele respeita até o fim esse livre-arbítrio, mas ele se coloca junto a nós para, apesar do nosso livre-arbítrio, sim, e todas as coisas que nós erramos, né, e que nós fazemos e decidimos com este livre-arbítrio que ele nos dá, e ele se coloca dentro de nós assim para vivenciar isso junto de nós. Então ele experiencia e compartilha esta experiência junto de nós. A partir daí, então, foi que a gente acaba
pensando muitas coisas, né? Então, observando essa situação, aí de novo, né, eu faço o alerta dizendo que isso serve para mim, que são coisas que eu recebi em consciência, que eu recebi para mim isso e não para os outros, mas, né, eu gostaria de compartilhar com vocês e tenho certeza que muitas das pessoas que estão me ouvindo agora, né, elas vão se identificar com esse processo e também trazer esse processo para dentro delas, né? E dentro, Lúcia, tudo bem? E dentro dessas minhas experiências, dessas coisas que... Ana Paula, seja bem-vinda. Né, dentro dessas coisas que eu experiencio, né, através do Paramatma, dentro da meditação, onde usando a respiração, o relaxamento do corpo, numa postura, normalmente a postura, né, ereta. Carlinha, quanto tempo, hein? Vizinha, né? A gente acaba usando uma postura em meditação, a gente acaba tendo muitos insights e deixando vir aflorar esse Paramatma, né, esse Deus que nós temos no nosso interior. Nós recebemos informações que são corretíssimas e que se nós aplicarmos em nossa vida, sempre as coisas vão funcionar perfeitamente. Tá? Então, pessoal, a partir dessa introspecção, quais são alguns insights, algumas coisas que eu acabei tendo noção nisso tudo, certo? Por exemplo, o Paramatma ele está em todas as coisas, né? Então a gente deve respeitar o quê? Todas as coisas, né? E consagrar todas as coisas, sacrificar todas as coisas. Nós vimos, né, o conceito de sacrifício no vídeo passado, né? Então sacrificar todas as coisas. E a partir daí a gente acaba tendo um respeito pelos seres vivos que estão conosco, certo? Porque todos esses seres vivos eles sentem prazer, eles sentem desejos, né? Eles têm as suas emoções, os seus processos, e eles sofrem, assim como nós sofremos também. Então isso chama-se a compaixão. Então nós exercitamos o quê? A compaixão nos nossos processos. Tá? E quando o Paramatma ele vem, e claro, meus processos eles não estão ainda, né, finalizados, eu ainda tenho muita coisa a trabalhar dentro de mim, tem muita coisa a melhorar, né? Mas esse Paramatma, esse processo da expansão, acaba expandindo e nós percebemos que nós também somos esses seres vivos que estão na nossa volta, que compartilham esse planeta conosco. Tá? Então nós vemos que os animais eles são irracionais e a gente percebe sim vários exemplos assim de pessoas que cuidam de animais desde pequeno e eles acabam domesticando animais selvagens inclusive, né? E eles acabam mudando os seus processos, ou seja, acabam mudando muitas vezes aquilo que nós temos, né? Que nós acreditamos que é a verdade desses animais, que é a característica deles, como por exemplo animais carnívoros, animais ferozes, né? Venenosos e etc. Existem, né, inclusive, estudos assim no Nepal, estudos não, mas experiências, né, e fatos que no Nepal, por exemplo, assim, em cidades, né, antes dos mosteiros, onde ficam os monges budistas, por exemplo, que eles trabalham com uma meditação por não violência, né? Eles convivem com animais, por exemplo, como cobras, como tigres, assim, e não são atacados, né? Esses animais não os atacam. Ao passo que em vilas mais próximas, assim, onde as pessoas atacam e matam cobras, né, por medo, né, esses animais acabam atacando as pessoas. Então vocês percebam que a vibração, né, a energia que tu emana, por exemplo, ela é muito interessante, que ela influencia normalmente o animal que está numa característica. Como é que eu posso dizer? Ele é uma situação assim, seria uma condição de vida inferior à nossa, porque ele não tem a capacidade do raciocínio que nós temos, da decisão sobre o livre-arbítrio que nós temos, né? Ao passo que, claro, ele tem outras características dele na condição dele que são superiores a nós, principalmente características físicas, né? Os animais normalmente nós somos talvez o animal físico assim aqui nesse planeta mais frágil, né, entre todos, né, inclusive os insetos, né, mas essa capacidade que nós temos mental, né, de poder decidir as coisas e de criar as coisas dentro da nossa matéria, da ilusão da nossa matéria, daquilo que nos é possibilitado, certo, é o que nos mostra que essa experiência que nós somos os seres
que vivem neste planeta, que devem reger este planeta de uma forma, aí sim, de compaixão junto aos outros seres. Então, eu hoje, inclusive, numa experiência de consciência, em consciência, né, através da expansão da minha própria consciência, em meditação e contemplação e conversa com este Deus interior, né, com esse Deus que vive dentro de mim, com essa Paramatma que estava em mim, eu me comprometi com ela em defender, seja com a minha própria vida, né, qualquer um dos seres fracos que não tenham condições de se defender sozinho e nem voz para poder se defender. Então essa é uma condição da qual eu me coloquei também na contemplação e colocando em ação como fazer todas as coisas possíveis ao meu alcance para defender esses seres. Certo? Então essa foi uma promessa que eu fiz para Paramatman, para Deus que está dentro de todos nós, certo? A partir daí, então, eu não uso, né, não como mais nenhum animal vivo, né, então carne nenhuma, né, então peixes, qualquer tipo de animal vivo, né, então, que tenha vivido, que tenha sofrido, né, gerado sofrimento para que ele tenha que morrer, para que eu possa me alimentar dele. Afinal de contas, para mim ficou bem claro que existem tantas outras coisas, né, na nossa volta, né, que nós podemos nos alimentar, que não há necessidade de se alimentar do sofrimento de outro ser. Tá? Então, mas isso, como eu falei, para mim, certo? Eu não tenho nenhum julgamento com relação à pessoa que se alimenta de outro ser, né, a não ser né, na verdade, pelo conhecimento que eu tenho, pelas coisas que para mim são verdades, né, lamentar isso, certo? Mas eu também me alimentava, né, comi carne, comia churrasco, caçava e matei outros seres para me alimentar, já matei peixes, já matei outros animais, certo, na minha vida. Então, não julgo também, certo, com relação a isso. Mas vou usar e vou fazer assim de tudo que eu puder para que isso, para defender esses animais que não têm voz de defesa, certo? Então essa é uma situação de que eu percebo assim na noção e na experiência de Paramatman, certo, pessoal? Quando nós temos também essa questão de Deus estar dentro de nós, a gente sente também que nós não estamos sozinhos, né? Nunca. Por mais sozinho que tu ande no teu caminho, por mais sozinho que tu esteja agora na sua casa, né, talvez sem ninguém na tua volta, nós temos sempre Ele dentro de nós. Tá? E aí nós podemos trazer Ele de volta, trazer Ele à tona. E certamente Deus não quer sofrer. Né? Ele não quer sofrer, com certeza. Se Ele habita dentro de nós, ele certamente, se ele criou este planeta e nós observarmos este planeta e contemplarmos esse planeta e tudo que está à nossa volta, a beleza que é a natureza, né? Você ir para a beira de uma praia, para Garopaba, por exemplo, ver aquele mar com aquelas montanhas, com aquela natureza, com aquelas florestas que nós temos na Mata Atlântica, certo? Você observar isso, quem já teve a oportunidade de visitar a Cordilheira dos Andes, de visitar outros lugares, ver a opulência que é, o esplendor que é a natureza na volta, nós com certeza nós vamos chegar à conclusão de que ele tem um bom gosto sensacional, fantástico, porque as cores que ele consegue combinar são demais, você observar isso. Então isso, a gente consegue ver o dedo dele e a presença dele dentro de cada coisa que está na nossa volta, certo? E amar isso é o que nós devemos, isso é um dever nós conseguir amar a natureza, amar essas coisas, certo? Essa contemplação na meditação de perceber a presença de Deus em todas as coisas, assim, é o que garante realmente a verdade sobre o que eu estou dizendo agora. Só observar e olhar isso, você vai saber que é verdade o que eu estou dizendo agora. E ele mora ali, ele está ali. Então vejam, percebam, se ele habita dentro de nós, ele não quer que nós soframos. Então nós já lemos em várias escrituras, né, já ouvimos assim várias palavras de que quem pede, recebe. E quem procura, acha. Então peça e tu receberá. Procure e tu acha. Tá? Agora tenha cuidado no que você pede. Certo? Porque muitas vezes a pessoa pede força e aí ela vai receber coisas que prove a força dela. Vai receber coisas pesadas para carregar. Certo? Então peça suavidade. Deseje suavidade do fundo do teu coração. Entre em meditação, respire, relaxe, tranquilize o seu corpo e peça aquilo que você vai receber.
certo? Isso que eu estou colocando assim é a nossa relação com o Paramatma dentro de nós. A partir daí, o que acontece? Nós temos que ter o desejo e o amor interno. O amor interno, ele abre este chakra, que é o chakra cardíaco, né? Nós nos amarmos aceitando como nós somos, perdoando as nossas culpas do passado. Nós não conhecíamos, nós éramos ignorantes. E nós temos todo um caderno, um livro agora para começar a escrever a nossa vida e aceitar o amor dos outros para nós. E isso nos capacita a amar os outros. E isso abre o nosso chakra cardíaco, que nos dá imunidade, nosso corpo melhora, a nossa imunidade, nossa saúde melhora, e nós aumentamos o nosso fogo interno, porque aqui é o elemento fogo, e o elemento fogo é onde mora a alegria. Nós nos tornamos mais alegres, certo? E aí nós estamos prontos para amar os outros. Isso nos dá mais energia de vida e acende o nosso fogo interno. E o nosso elemento fogo, ele está ali, ele precisa apenas de um processo químico que o acenda, certo? E aí nos tira da depressão, nos tira da dificuldade, do cansaço, da falta de energia, a gente começa a ter energia e vontade de fazer as coisas, certo, pessoal? Então, essa é outro processo da meditação que nós encontramos em Paramatman, certo? Percebendo a presença de Deus dentro de todas as coisas. Tá? E aí, assim, procurar respeitar as outras pessoas, né? Sempre quando a gente fala assim sobre esse processo, assim, me veio também que existe apenas um pai e uma mãe, né? Que é o Deus, nosso Deus, que é o pai, que vem de fora, e a mãe é a Terra, a nossa Terra, o planeta que está aqui. Então esses são nossos pais, certo? Os nossos pais biológicos aqui na Terra, em consciência, veio que eles são como irmãos. Então muitas vezes justifica e mostra para nós aqueles relacionamentos entre mãe e filha, pai e filho, e mãe e pai e filho, filha e pai, certo? Irmãos, esses relacionamentos que existem, que muitas vezes a filha acaba se tornando a mãe da sua própria mãe, né? Então eles na verdade são irmãos que nós temos, né? Claro que existe uma situação onde, né, a tua mãe biológica, ela te pariu ali, então tu saiu de dentro dela, mas isso é uma condição da matéria que nós temos, isso é uma condição natural para que haja a vida, para que tu possa nascer, certo? Mas que nosso espírito, nossa alma, ela não é deste local, ela é celestial. E assim como nós vimos, né, que Deus, né, deu o colar, como eu falei para vocês na minha visão, né, na verdade, que Deus deu o colar para a mulher, para a mãe terra, né, e este colar tinha as pedras mais preciosas do universo, e essas pedras mais preciosas do universo éramos nós, certo? Então assim nos mostra que nossa alma, né, é uma alma celestial. Então nós viemos de outras atmosferas, nós viemos de outras dimensões, né, de outros processos, e nós viemos aqui porque nós escolhemos isso. E o objetivo e o sentido das nossas vidas, né, é descobrir qual o objetivo e o porquê que nós viemos até aqui. Então nós vamos, né, sempre nessa roda de samsara, morrendo e reencarnando, e morrendo e reencarnando, até nós chegarmos, né, ao conhecimento do que nós viemos fazer aqui, certo? Então, pessoal, eu estou em busca disso, né? Essa é a minha busca, certo? E essa busca eu coloco para vocês que, para mim, isso que eu estou colocando para vocês, assim, faz muito, mas muito sentido. Tá? Observando as experiências, né, da minha mãe, né, de outros seres, né, a morte, né, como o planeta vibra, né, na nossa volta, observando todos esses processos, assim, isso faz muito sentido para mim. Então, a partir daí, eu começo a trabalhar essas situações. E dentro da minha meditação, então, vocês percebam, né? Clarissa, tudo bem? Giba, aí, Giba Rô. Então, vocês percebam, né? Que dentro desses, fazendo um resumo, né, desses 3 vídeos, né? Observando, né, aquele crescimento vertical, né? Através das escrituras védicas, né? Neste resumo eu olho, então, numa contemplação do passado, da minha história de vida, eu percebo, vejo os riscos que eu corri, né, onde esses riscos, né, quase tiraram minha vida, onde eu fui, né, imprudente nessas situações, os riscos assim, desde a infância, eu consegui observar isso, ver exatamente onde eu me envenenava, né, tanto
aquilo que eu ingeria, que eu trazia para dentro do meu corpo, através da minha boca, né, através dos meus sentimentos, da minha mente, né, e aquilo que eu reproduzia, né, como venenos que faziam vibrações, né. Então, por exemplo, palavrões, xingamentos, coisas que eu falava, gritos que eu dava, né? Então isso tudo são venenos que estão ali trabalhando no meu corpo. Inclusive, eu vi esses dias um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, que um pesquisador chinês ele fez uma experiência, né, com porções de arroz, né, dentro da água, né, arroz cozido dentro da água, pegou 3 porções, uma porção ele ia lá, desejava amor, né, desejava só coisas boas e bons pensamentos, na outra porção ele xingava, né, ele xingava e falava palavrões, né, e pensamentos ruins, e na terceira porção ele apenas ignorava ela, não fazia nada. Então diariamente ele ia lá e fazia esses processos, repetia esses processos. Depois de um determinado período, né, a porção a qual ele desejava boas coisas, que ele falava palavras boas de amor, de carinho. Essa porção ela se tornou um vinagre, uma coisa bem aromática, né? A porção que ele xingava ficou preta, totalmente preta, né, com a água preta, e a porção a qual ele ignorava, ela criou mofo, né? Então, vocês imaginam, né? Isso ocorre, né? É a vibração, né? O campo vibratório, né? Então, essa vibração é o que nós temos que trazer para nós. Então, a gente observar e contemplar e ver, limpar primeiro a sujeira, limpamos a sujeira, tira toda essa sujeira, que no momento que você tiver limpo, essa sujeira sair, o que acontece? A luz, né? Aquilo que é limpo, aquilo que é bonito, que gosta do amor, da beleza, ele não entra, né? Ele não vai lá se manifestar aonde está sujo. Então, essa sujeira, ela, né? Então, a gente limpa essa sujeira. A partir daí nós trabalhamos para melhorar aquilo que nós temos deficiência e trazer depois, fortalecer as nossas virtudes e aí trazer outras virtudes, trazer mais virtudes para dentro do nosso corpo. Então nós agimos aí nesse processo. Então isso tudo foi um resumo daquilo, né? Então eu parei de beber álcool, parei de comer carne, parei de diminuir bastante meu uso de açúcar, diminuir bastante, não parei de fumar, quer dizer, né, parei de ingerir alimentos que me fazem mal, né, parei de ingerir pensamentos e emoções que me fazem mal, parei de ter ansiedade, comecei a trabalhar e observar mais os desequilíbrios das minhas emoções, que é a ansiedade, a tristeza, o medo, a raiva e a alegria, e passei a tentar cultivar cada vez mais os equilíbrios dessas emoções, ou seja, ter gratidão por tudo, né, ao acordar, agradecer por tudo que vocês podem imaginar, certo? Procurei me lembrar dos meus tempos onde eu fui feliz, os tempos onde eu consegui vencer os meus desafios. Procuro ser mais moderado, mais calmo com as coisas, procuro ser, né? Claro que eu tenho ainda muita coisa para melhorar. Procuro manter a minha capacidade de indignação, ou seja, não aceitar qualquer informação que vem de fora, que eu não concorde, eu me posicionar perante essas situações, e eu procuro ser uma pessoa feliz, assim, e tentar irradiar essa felicidade para os outros. Depois, procuro respeitar todos os seres vivos e não mais me alimentar do sofrimento de outros seres, né? Busco que a minha alimentação ela vir dos frutos que a terra me oferece. Tá? Procuro praticar então a caminhada, praticar as minhas yogas, que são a yoga chinesa, o Qigong, praticar a yoga indiana que eu estou aprendendo agora, então estou dando mais processo em cima disso, me focando mais nela para conseguir ter melhor, desatar um pouco mais essas correntes que eu criei, que eu construí no meu corpo, certo? Procuro caminhar e respirar daquela forma pausada, onde eu diminui a minha ansiedade, certo? Eu estou procurando agora ter mais compaixão com os outros seres, conseguir eliminar a arrogância dentro de mim. Então, o sentimento de arrogância que estava dentro de mim não existe mais agora. E eu estou buscando trabalhar a minha humildade, né? Então, buscar trazer essa virtude que eu não tenho também, porque a arrogância ela não pode conviver com a humildade, assim como a humildade não vive com a arrogância. Porém, você pode não ser arrogante nem humilde, né? Então, a humildade estou buscando, né, trazer para dentro de mim, assim, praticando isso, certo? Ainda preciso me livrar das raivas, das iras, ainda preciso me livrar da preguiça que vem, que é uma armadilha do meu ego, né, que ele se agarra nisso tudo. Preciso ainda trabalhar muito a minha vaidade, muitas vezes eu me torno vaidoso,
por muitas coisas, né? Então isso eu preciso trabalhar. Então toda vez que eu me concentro no Paramatma, né, eu busco e peço isso realmente para que eu consiga, que me dê força para isso, certo? E eu tenho percebido diariamente assim que o que eu estou plantando assim tá sendo legal, assim, tá fazendo bem para mim, para o meu corpo e pro meu, principalmente para o meu sentimento, né? As coisas não têm tido ansiedade, não tenho me preocupado com as coisas, não tenho tido medo assim de pânico assim com relação às coisas, né? E, então isso tem feito um bem muito grande para mim, tá? E eu procuro exercer e fazer isso sempre, tá? Lendo, né, as escrituras védicas, então, e observando também, aí trazendo as minhas conclusões, né, e tudo que eu recebo também de informação, né, desse Deus interior, de Deus que está dentro de mim, do meu Pai, ele se manifesta falando como Pai realmente, né, e é quando se manifesta na minha consciência, às vezes vem a minha mãe, e diz meu filho, aí e dá para perceber inclusive a diferença de entonação na qual eles se comunicam, né, dentro de mim, certo? Então, a partir desses processos, o que acontece? Eu vou buscar sempre a perfeição das coisas, né? A perfeição para que me leve realmente à iluminação. E a iluminação, né, ela já foi me passado assim, em consciência de que realmente existem 8 poderes que nós temos aqui na matéria e que nós podemos trazer e que está dentro de nós, né? E esses poderes, eles são poderes que são possíveis de se manifestar dentro dessa matéria. E eles são possíveis para aquele que atinge essa iluminação, né? E essa iluminação ela vem através desses exercícios. E esses poderes eles te dão a capacidade de não precisar se alimentar, de conseguir controlar os elementos, ou seja, não haver o risco de se queimar, nem de se congelar, por exemplo, né? Dando só 2 exemplos, né? Mas muitos outros, de conseguir a manifestação em tamanho, em peso, em ser leve, como uma pena, ou tão pesado quanto uma montanha, e manifestar-se tão grande como Deus pode manifestar na sua opulência, ou tão pequeno como ele se manifesta dentro de nós, certo? Então esses poderes eles vão te libertar completamente através da iluminação, eles te libertam completamente das necessidades das amarras materiais, que é a ilusão da matéria. E a busca desses poderes, este é o meu caminho que eu estou seguindo. Eu coloco para vocês, porque isso realmente é um processo onde para a minha natureza, que é uma natureza de bastante orgulho, né, sobre as coisas, assim, de conseguir enxergar e se abrir, né, o meu coração, isso vai me dar mais força ainda para que eu busque e atinja os objetivos que eu me coloquei para esses processos. Então eu fico também assim, me coloco também assim como um aprendiz, assim, para que sempre que qualquer um de vocês que tiver qualquer dica, qualquer coisa que queira me ajudar nisso aí, eu vou estar aberto para ouvir e para botar em prática, certo, pessoal? E qualquer coisa que vocês precisem de mim, perguntem, dúvidas que tenham, podem perguntar, que eu vou ter a maior vontade, assim, honra de poder ajudá-los, certo? Então este é o caminho que eu estou buscando, porque a mim foi mostrado qual é o sentido da minha vida, qual o objetivo e qual a promessa que eu fiz lá antes de vir encarnar nesse planeta aqui. E eu tive essa consciência. Então não posso abrir para vocês qual é essa promessa, mas a minha busca eu posso abrir assim e colocar assim que eu estou também à vontade assim de receber qualquer informação, qualquer coisa que possa me ajudar nesses termos. Tá? Obrigado a todos. Então esse é o Paramatman. Tá? Percebam então que Deus, dentro da sua grande opulência, ele se manifesta, ele cria, ele está trabalhando incansavelmente todos os segundos que passam, todos os momentos que passam, incansavelmente para que a natureza se mantenha em equilíbrio e a vida se permaneça, certo? E ainda assim, ele construiu o nosso corpo, ele construiu o corpo de todos os outros seres como a morada dele, para que ele possa morar dentro deles. E foi aqui dentro do nosso coração, bem pequenininho, e sentindo todo o nosso sofrimento, porque existe um clamor, tá? E ele ouve esse clamor, tá? Da Terra, tá? Do planeta, dos animais, tá? E das pessoas que sofrem, que são pobres, que estão lá morrendo de fome, crianças, em vários lugares do planeta, ele ouve esse clamor. E ele sente exatamente aquilo que a pessoa está sentindo, aquele sofrimento exato da pessoa. Tá? Então não existe outra forma de humildade perante isso, porque ali dentro do nosso coração foi aonde ele escolheu
Ele escolheu para nos encontrar. Tá? Então essa realmente é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí essa terceira manifestação de Deus pelas escrituras védicas, tá? Ele chama-se Paramatma, tá? Que é a grande alma, ou o grande espírito. Tá? E nós vemos que em todas as culturas, né? Em todas as escrituras, e todas as culturas religiosas que nós possuímos, os indígenas, eles falam de um grande criador, de um grande espírito, certo? E é esse o grande espírito, e ele está dentro de nós, ele já chegou, ele já chegou e está dentro de nós. E é esse despertar que nós temos que buscar. E através disso que eu relatei para vocês agora, é a forma que me veio em consciência e que para mim está funcionando, que é a forma de despertar, pessoal. Tá? Então, namastê a todos, espero que todos possam conseguir dentro de si, dentro da sua própria experiência, e que eu possa ter ajudado um pouquinho aí, para que vocês possam ganhar mais força, para que sigam essa vida que não é fácil, eu sei que não é, ela é dura, ela é trabalhosa, mas ela também não é difícil, ela não é complexa, ela não tem muita coisa. Falando em complexidade, pessoal, para mim veio também que as coisas mais simples é o caminho correto, tá? As coisas, porque não haveria, né, sentido, né, tu criar coisas muito complexas, assim, porque nós temos aí crianças e temos pessoas que culturalmente, que não têm estudo, né, pessoas que não tiveram acesso ao estudo, e eu tenho certeza que o pai da criação, se vocês são pais ou mães, assim, vocês com certeza querem o melhor para os seus filhos. Então, as explicações que vocês poderiam dar para eles, assim, seriam de forma mais simples possível. Essa é a forma, tá? É bem simples, é conosco mesmo. É só arregaçar as mangas e começar a fazer. Isso é o que veio para mim. Namastê a todos. Obrigado. Tá, pessoal? Eu amo todos vocês. Tá? E nós todos somos apenas um. Né? Tá? E ele mora dentro de nós todos. Obrigado. Aceito, assim, só fazendo mais um parêntese, eu aceito também, assim, qualquer tipo de sugestão, assim, para qualquer vídeo que queiram, né? E qualquer dúvida que queiram. Coloquem ali, eu posso fazer um vídeo assim, falando sobre todas as dúvidas que vocês queiram. Me mandem, escrevam, tá? Eu anoto e posso realizar também para vocês. Obrigado.